Momento Tribuna Livre. Os vereadores inscritos na Tribuna Livre terão 5 minutos e os líderes terão o prazo em dobros. Vereador José Abud. Mais uma vez, boa noite a todos. Eu vou usar o meu momento de Tribuna Livre para explicar o porquê que eu fiz aquelas 2 indicações. A indicação que se refere ao Hospital de Misericórdia, ela nasceu, decorrente do convite que foi feito a todas as pessoas aqui na semana passada, na reunião da semana passada, que fôssemos até o hospital participar de uma reunião de prestação de contas com a entidade, com a Fundação HU, os vereadores, os representantes de bairros e mais uma série de pessoas que foram convidadas. Então, lá foi explanado como está a situação financeira do hospital, foi explanado quem está devendo, quem fez convênio e não repassou dinheiro até hoje, e ao final da reunião foi apresentado pelo senhor Fábio um projeto de melhoria para o hospital, no sentido de valorizar o hospital, de conseguir arrecadação de doações. Eles estão bolando, planejando uma série de eventos, de projetos que visem essa melhoria no fluxo de capital para o hospital. Mas antes dele chegar nessa parte, inclusive nessa parte tem um item que fala sobre transparência e melhoria da convivência com a comunidade de Santos Dumont, transparência administrativa. E antes de chegar nessa parte, ele apresentou um quadro onde tinha a receita, todo o dinheiro que o hospital recebe, e tinha a despesa do hospital mensal. A diferença entre a despesa, quer dizer, entre o que o hospital recebe e entre o que o hospital gasta, no final do mês, se todos os dinheiros previstos entrarem, ainda sobra R$10 mil por mês ao hospital para que ele faça outro tipo de atividade. Mas o que nos chamou a atenção é que no quadro de despesas, onde ele apresentou o quadro de despesas na ordem de R$1.100 e poucos mil, o que chamou a atenção foi a despesa maior, que é a folha de pagamento. A folha de pagamento do hospital, lá no quadro, que foi apresentado para todo mundo, é público, não foi apresentado só para os vereadores, foi para todo mundo, aparece R$950 mil de folha de pagamento. E despesa total do hospital mensal, R$1 milhão e pouco, R$1.100 e poucos. Então isso me chamou a atenção. Falei, gente, se está faltando dinheiro e uma folha de pagamento tão alta, não estou dizendo que as pessoas que trabalham lá não mereçam, nem estou dizendo que está errado, não. Está tudo certo. Mas eu só pedi, já que eles querem aumentar a transparência com a comunidade, com a cidade de Santos Dumont, com todos nós, que eles abrissem a folha de pagamento. Na minha opinião, não precisa apresentar nome de ninguém. Eu acho que pode apresentar quantas pessoas são em cada cargo e quanto custa isso para o hospital. As pessoas vão saber que lá existem tantos enfermeiros, tantos auxiliares, tantos médicos, e vai fechar a conta. Se não fechasse a conta, aí sim, isso estaria errado. Eu creio que está certo, mas não custa nada pedir para a gente dar uma olhada. A outra indicação que eu fiz foi sobre o plano de mobilidade urbana. Haja visto, que todos nós sabemos que o trânsito, tanto pedestres, veículos, motores ou bicicletas, em Santos Dumont está muito difícil, assim como em todas as cidades. E a nossa cidade tem uma característica pior ainda, que são ruas estreitas, morros, que dificultam a exploração dos meios de transporte. E sabemos também que a MRS está fazendo um projeto para tentar alterar por onde o trem passa na nossa cidade. Então, eu acho que, e além do mais, a lei federal exige que no ano de 2015, assim como Santos Dumont já tem o plano diretor, já tem o plano de saneamento básico, que tenha também o plano de mobilidade. Então, no meu entendimento, é muito oportuno e acho que vai ser muito útil para a nossa cidade.
Para terminar, eu gostaria de fazer 2 agradecimentos. O primeiro ao Sindicato do Comércio de Santos Dumont, que através do SESC, em parceria com a Prefeitura Municipal de Santos Dumont, trouxe mais uma vez aquele trabalho de assistência odontológica que está localizado ali no estacionamento próximo ao Salles. No meu entendimento é muito interessante, muito bacana. Eu acho que a gente tem que reconhecer isso e aplaudir essas iniciativas. E para terminar, eu como membro do CONPUR, Conselho Municipal de Política Urbana, nós fomos convocados por uma reunião amanhã, às 16 horas. A reunião é pública, então, aos ouvintes, quem quiser participar da reunião, amanhã às 16 horas aqui na Câmara. Muito obrigado e boa noite. Vereador Valdir Lúcio Nogueira. Boa noite, presidente, vice-presidente, secretário, aos amigos vereadores, as pessoas presentes aqui, online, pela Rádio Cultura. Foi enviado a este vereador, pelo engenheiro civil e gerente da Socieng, Wilson Silva, um esclarecimento. Santos Dumont, 2 de fevereiro de 2015, ao vereador Valdir Lúcio Nogueira, referido à aplicação de asfalto em Santos Dumont. Vimos por meio deste prestar esclarecimento quanto à programação de aplicação de asfalto na recomposição de valas na rua Capitão Nestor. Em 19 de janeiro de 2015, a usina de asfalto que atende ao município de Santos Dumont e região iniciou seus trabalhos após recesso no fim de ano. Nesta data, a Socieng fez a primeira programação de aplicação de asfalto para finalizar os trabalhos da rua supracitada. Contudo, 2 acontecimentos vêm ocorrendo impedindo a realização dos trabalhos. A primeira é proveniente da natureza, que é a ocorrência de períodos de chuva, material denominado base, que serve a berço para o asfalto, não pode apresentar umidade antes da aplicação da massa asfáltica, pois causa fissuramento no capeamento e em pouco tempo após a sua aplicação. Desta forma, faz-se necessário que após todo dia, com ocorrência de chuvas, tenhamos que aguardar no mínimo 48 horas para que o material perca a umidade, sendo que nesse período é imprescindível a incidência de calor solar para a secagem do material. Fazemos o acompanhamento diário de prevenção do tempo através do site da Companhia Energética. Segue em anexo a previsão para esta semana. O segundo acontecimento está relacionado à colaboração dos moradores da rua referenciada, pois praticam diariamente a lavagem de suas calçadas no período matinal, causando da mesma forma umidade no material que receberá o asfalto. Para compartilhar com a solução desta questão, a Socieng aumentou a frequência de passagem do caminhão-pipa para amenizar a poeira e faz divulgação frequente da sua programação de asfaltamento pela rádio de Santos Dumont. Aproveitamos para informar que os problemas pontuais solicitados por moradores e comerciantes são tratados com prioridades sem que seja necessário o trabalho de recapeamento. Para esta semana, deixamos uma programação reservada junto à usina de asfalto para que os trabalhos sejam iniciados após secagem de umidade do material causado pelas chuvas no último sábado. Colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atencionadamente, Wilson Silva. E também será distribuída a cada vereador uma cópia desse esclarecimento que ele enviou para esse vereador, esclarecendo o que está ocorrendo no local. Claro que a gente torce que seja feito um excelente trabalho, a gente sabe que o sofrimento é muito, porque quando se mexe com a terra é muita poeira, quando chove dá barro, a gente entende o esclarecimento da Socieng, a gente também entende que a pessoa que trabalha no local conhece do trabalho, às vezes não tem como executar o trabalho, porque a natureza também, às vezes, acaba acontecendo de prejudicar e atrasar todos os trabalhos
que claro que gostaríamos que seguisse em frente, que as coisas acontecessem numa boa. Só que, com certeza, após todo esse problema que está tendo lá, todos nós vamos ficar felizes com o excelente trabalho, se Deus quiser, vai ser bem feito lá. Muito obrigado, presidente. Vereador Cláudio Almeida. Eu também, na Tribuna Livre, gostaria de manifestar sobre a prestação de conta do hospital. Aquilo não passou para mim de um blá blá blá, porque ele não prestou conta desde que eles assumiram. Apenas uma estatística do ano passado, o que atendeu durante o ano, quantos curativos, ele não mostrou um balancete direito para quem estava lá dos vereadores. Cláudio estava, a Cláudia estava, o Altamir estava, o Zezinho estava, o Felipe estava, o Flávio. Então, para mim, perante o promotor, que já chamou ele várias vezes, juntamente com toda a equipe, que prometeu de prestar conta para a gente, aquilo não foi prestação de conta para mim. E quem está levando na cara são os funcionários que ficam ali na frente, com a falta de medicamento e médico para atender, para fazer, que o médico não quer atender, a não ser um acidente grave, que não tem material adequado para o atendimento. Então, para mim, o senhor Fábio está devendo ainda ao município muita explicação do HU. Agora, eu gostaria de falar com o nobre amigo José, que subiu aqui e falou muito bem do planejamento urbano. Há 5 meses ou 6 meses atrás, eu entreguei ao prefeito Bebeto uma colega de Santos Dumont, que trabalha numa firma, que tem que fazer uma licitação. Toda cidade com mais de 20 mil habitantes, como já foi dito, até 2015, ela tem que fazer, né, a urbanização do município, sinalização. Então, ela não tinha visto o nome de Santos Dumont, que termina agora no mês de março, a inscrição. E muitas cidades já fizeram, várias firmas com planejamento, e passei para o prefeito um CD com tudo que contém, o que pode ser feito, a lei, os artigos, e ela falando que tinha que fazer uma licitação, não ela na firma que ela trabalhava, mas ela, como Santo Monense de coração, não tinha visto ainda Santos Dumont incluído para receber ajuda, que o município que fizer esse planejamento e se inscrever na federal, né, na União, eles vão ter uma ajuda. Então, eu entreguei ao prefeito Bebeto, eu espero, ele falou que estava mandando para o engenheiro Paulo Peduz, né, o secretário de obras, para ver direitinho, e que fizesse, que é tentar fazer a licitação, que tem que ser através de licitação. São várias firmas que fazem esse trabalho para vários municípios. Então, realmente, estou aqui de comum acordo com o vereador José Abud, que pode, né, o prefeito fazer o mais urgente possível e tentar inscrever até março o município de Santos Dumont, que até novembro não estava inscrito ainda lá. E o CD já estava com todo o planejamento de toda a cidade, o que faz na cidade, sinalização, tudo. Então está com ele lá, o número da lei, tudo. Eu passei tudo para a mão dele, para ele entrar em contato e ver como fazia para fazer a licitação, porque não poderia ser aquela firma, porque tem que fazer a licitação menor preço, qualquer coisa que for fazer no município, todo mundo sabe, tem conhecimento. Então, nós aguardamos aí que o prefeito possa fazer esse plano urbano aí de sinalização, né, de mobilidade, né, o vereador, que a gente possa ter êxito na nossa cidade, cumprindo a lei de 2015. Muito obrigado. Vereador Altamir. Senhor presidente, novamente, boa noite a todos presentes, aos ouvintes da Rádio Cultura, imprensa escrita, falada, online, meu boa noite, aos internautas, boa noite. Senhor presidente, hoje, novamente, trazer nova discussão aqui, eu tenho acompanhado, essas semanas a gente estivemos no fórum da cidade aqui de Santos Dumont, e hoje eu não posso deixar de parabenizar a comunidade de São Sebastião do Boa Vista, conhecido como Corujas, inovadores, lá em Vereadores, na realidade, próximo de Vereadores, que a escola da comunidade São Sebastião do Boa Vista, das Corujas, é uma comunidade quilombola,
Então, pela lei, a prefeitura não pode fechar esta escola, porque ela é quilombola, não pode fechar esta escola. Então, é assegurado por lei. Então, a juíza da cidade está analisando o pedido da comunidade. Eu não posso aqui deixar de visitar essa comunidade. Eu não posso deixar aqui de parabenizar a comunidade de São Sebastião de Boa Vista, porque é uma comunidade que está lutando para os seus direitos, não quer ver a única escola da sua comunidade ser fechada. A única escola da sua comunidade ser fechada. Então, eles não querem ver isso. Então, senhor presidente, o que nos chama atenção, porque aqui é um projeto de lei 12060, de 27 de março de 2014, assim os governos estaduais e municipais, por meio de sua Secretaria de Educação, deixa de ter prerrogativa de decidir sobre o fechamento de escolas. São obrigados a submeter essa decisão aos conselhos de educação, formado por um representante do governo e da comunidade escolar, onde muitas vezes o representante do executivo constitui a minoria. Então, senhor presidente, o que traz para a gente aqui está aqui o professor Gerson, vários professores que sabem o que a gente está falando, porque quando vai se fechar uma escola, ela tem que ser discutida, né, com toda a comunidade, com todos esses órgãos que eu acabei de citar, que eu terminei de citar. Então, o que muitas das vezes se fazem, eles chegam nessas escolas, reúnem a comunidade, quando alguém lá atrás levanta e quer falar alguma coisa, lá nas Corujas, aconteceu isso. Quando um morador lá da Coruja levantou que ele fez um pedido, alguém da Secretaria de Educação, que me fugiu o nome aqui agora, falou assim, mas quem é o senhor? Quem é o senhor? Não, ele é um pagador de impostos, que paga o professor, paga esse pessoal da Secretaria de Educação, que vai lá nas Corujas para intimidar as pessoas que vai fechar a escola. Isso é relato, se quem quiser pode ir lá, me chama agora. Quer ir na comunidade agora? Nós vamos lá na comunidade, a comunidade vai dizer o mesmo. Então, intimida a comunidade. Na comunidade de São Bento e na comunidade do Engenho, antes que nós estamos tentando impedir, entrando na justiça o fechamento das escolas, chegaram lá, deram um papel em branco, mandaram esta comunidade assinar. Assinaram, a comunidade assinou, era o fechamento da escola. É triste a gente ver. Mas eu gostaria de dizer que a semana passada, tem um vereador aqui que disse que o prefeito passado fechou escola. A gente vem fazer um levantamento, acho que parece que fechou a escola perto do Rio Pinho, acho que 2 escolas, 3, parece que fechou sim. Mas eu gostaria de dizer algumas coisas boas também que aconteceu no governo passado, para as pessoas lembrar. Enquanto esse atual executivo fechou, aproximadamente 3 escolas já decretadas fechadas, que é a comunidade de Engenho, Capivari, São Sebastião do Boa Vista. No governo passado foi construído a escola Anita Dulce, uma bela escola, uma ótima escola na Avenida Rui Barbosa. Foi construída a escola Giovanni Peduz, aqui perto do Salão, uma grande escola, né? Eu gostaria também de lembrar que nós tínhamos mais ou menos 25 escolas da zona rural. Todas as 25 escolas da zona rural foi reformada, cadeira nova, os computadores. Não todas os computadores, mas algumas tiveram computadores, cadeiras novas. Eu lembro que eu trabalhava na linha da Perobas, fazendo Perobas centro da cidade. Aí a gente viu o caminhão passar cheio daquelas cadeiras. Eu lembro até a cor das cadeiras, cadeira azul chegando nas escolas para atender aquela população. Então, eu gostaria aqui, mas a vereadora tem muito trabalho pela frente, os demais colegas vereadores têm muito trabalho pela frente, para a gente poder fazer esse trabalho de acompanhar a comunidade de perto, né? Ver o problema do cidadão de perto e trazer aqui para discutir sim, né? No final aqui, senhor presidente, não estou mudando de assunto, mas no final aqui nós vamos pedir uma audiência pública, né? A questão do cemitério, no final aqui nós vamos pedir uma audiência pública, a questão do cemitério, para ser discutido, né? Só que nós não podemos parar, porque a comunidade tem pressa, os alunos. E a questão da escola, quando a vereadora Cláudia, você lembra que a gente foi lá na escola,
do Patrimônio da Serra, e quando nós chegamos no Patrimônio da Serra, a escola estava prestes para fechar. De repente mudaram, não foram fechar a escola mais. Eu me lembro que tem 2 anos atrás que eles falaram que até no mês 12 de dezembro daquele ano, nós tivemos lá, foi mais ou menos agosto, outubro mais ou menos, até dezembro uma quadra ficaria pronta. Lá na comunidade de Patrimônio da Serra. Nem Patrimônio da Serra, você vai lá ver hoje, tem uma quadra abandonada, que começaram a fazer a quadra, não terminou. Se está terminado, alguém chega aqui e fala que está terminado. Uma bitorneira jogada no meio do mato, dinheiro público gastado, estragando lá no meio do mato. Então isso que nós não podemos deixar, que o nosso dinheiro público está indo embora pelo ralo. Nós temos que trabalhar, cada um de nós trabalhar, e não que essas coisas não aconteçam. Quando a gente fala aqui, é porque nós estamos falando, temos certeza e temos provas do que nós estamos falando. Nós não estamos falando besteira, nós não estamos tirando atrás da orelha. A escola, depois desse dia que a gente visitamos a escola da comunidade de Patrimônio da Serra, senhor presidente, nós passamos direto para a vereadora Cláudia, junto com o Conrado, que está ali, advogado, o doutor Conrado estava com a gente, e o Beto também estava com a gente. Nós fomos até a escola Peroba de Cima, que onde já tinha decretado o fechamento da escola Peroba de Cima. Depois voltaram atrás, não fecharam. Mas você sabe o que eles fizeram agora? Não, né? O que eles fizeram agora? As crianças, né, as crianças menores, como é que chama? Fugiu o nome aqui agora, não estão matriculando mais lá naquela escola. Né? Estão matriculando as crianças na escola Peroba de Baixo. Porque quando aquelas crianças de cima formar, não tem mais aluno naquela escola, então assim eles vão fechar a escola. Vereador, posso dar uma parte? Com certeza, presidente. Nós aqui, por vontade. Não, falando de governo passado, acho que não foi 3 escolas, não. Foi 13 escolas. Inclusive, até o Caíque também ficou fechado um tempão, que teve que alugar do Pio Destro, né? Foi 13 escolas. Fechou em Recelvina, fechou na Francesa, fechou várias escolas. Não foi só 3 escolas, não. A gente tem que falar, mas também a gente tem que defender. Eu fico feliz até pela sua parte que você falou. E quando você fala do Caíque, você me fez até lembrar alguma coisa boa do Caíque. Porque os moradores do bairro Córrego do Ouro, foi feita uma reunião, foi até bom você ter lembrado. Fez uma reunião no Caíque, os moradores fez uma reunião lá no Caíque, convocou a MRS junto com a prefeitura, convocou toda a população do bairro Córrego do Ouro, queria toda, era antes das eleições, queria toda a população do Córrego do Ouro lá no Caíque. O Gerson mora no Caíque, deve ter participado dessa reunião, lá no Caíque. Todos os moradores do Córrego do Ouro participassem dessa reunião do Caíque. E lá, eles levantaram um cheque de, me parece, de R$400 mil, que era para a reforma do Caíque. Eu gostaria até, vereador Felipe, presidente Felipe, que pudesse o vereador Cláudio, que é o líder da bancada do governo, pudesse, assim, em nome da população, vereador, que você pudesse trazer na semana que vem uma informação, a questão desse recurso para o Caíque, que é o nosso, Caíque nosso, que está lá abandonado, continua abandonado, o pavilhão continua caído, cheio de mato, né? Então, eu acho que precisa, vereador Cláudio, até eu estou citando seu nome mesmo, porque você é líder do governo. Isso não é crítica não, tá, vereador? Porque você não tem o poder de fazer, você é um legislativo, igual a mim, qualquer um de nós somos aqui. Mas você pode trazer uma resposta para esta casa, como eu pedi o Zezinho na época, era líder, o Cláudio Almeida, que trazer uma resposta, não para mim, também para a comunidade, o que foi feito com esse recurso do Caíque, de R$400 mil que a AMR doou para o Caíque. Então, a comunidade nossa espera a resposta, a comunidade do Córrego do Ouro. Isso aqui é uma crítica construtiva que pode ajudar o governo, que possa ser feito uma melhora para o Caíque de Santos Dumont, que o Caíque, tantas pessoas, que as mães e pais que vão ao Caíque, que eles podem deixar as crianças por tempo integral. Vereador Felipe, o meu filho estudou lá, estou concluindo, tá, presidente? Meu filho estudou lá, seus filhos estudaram no Caíque, e quantas as mães vão trabalhar, chega lá, deixa o seu filho lá o dia inteiro, o dia todo, em tempo integral. Então, o que nós queremos é que o Caíque funcione 100%. Senhor presidente, muito obrigado. Vereador Cláudio Paes. Excelentíssimo senhor presidente, mais uma vez, na tribuna, vereador Cláudio Paes. A gente tem que também esclarecer alguns pontos que ficam em branco. E assim, tem hora que eu acho que escarneio demais na cara do povo e
e acha que o povo não entende, não percebe o que vem de uma esfera do governo federal. Existe hoje uma retenção de poder na esfera federal muito grande. Vocês vê, por exemplo, hoje os municípios, eles não podem escolher entre uma reta escavadeira, entre uma patrol, entre o caminhão trucado, entre o caminhão simples. Eles não conseguem. Hoje existe o governo federal que fala assim: eu vou mandar para Santos Dumont a patrol, sem consultar as secretarias de obra, de agricultura, se está precisando da patrol. Eu vou mandar um caminhão trucado, sem perguntar, sem fazer levantamento nenhum, se está precisando do caminhão trucado. E eu acho interessante porque está nos chamando de burro, porque comprou aí milhares e milhares de ônibus escolares. E quem é motorista, igual eu tenho carteira D, conhece que aquele carro é para transitar em barro. Aqueles ônibus, micro-ônibus que estão aí, é para transitar em estradas rurais. Porque se fosse para rodar dentro da cidade, se o interesse do governo federal fosse transportar alunos dentro da cidade, compraria simplesmente uma van baixinha, confortável, para os alunos transitarem dentro do perímetro urbano. Mas o governo federal comprou carro para andar em área rural, porque ele sabia que estava cortando recurso da educação, conforme já cortou esse ano 7 bilhões da educação. E isso é porque falou nas campanhas que seria o carro-chefe. A presidenta falou: olha, vai ser o meu carro-chefe a educação. Em janeiro já anunciou um corte de 7 bilhões. Então, eu gostaria de frisar bilhões, viu, gente? Outro dia o programa do Ratinho lá, até interessante, tem hora que ele dá umas pauladas para tudo enquanto é lado. Ele disse uma coisa interessante: nesse governo não se fala milhões, não, só se fala bilhões. Bilhões. Tudo superfaturado, valores absurdos, né? E depois, eu não sei por que o governo federal comprou tantos micro-ônibus destinados à área rural, se ele não sabia que ia fechar a escola nas áreas rurais, como se não soubesse que ia ter que fechar escolas nas áreas rurais. É impossível hoje, e o recurso hoje que nós temos, que os municípios têm, para manter as escolas, é um absurdo. Eu viajo muito para essas áreas rurais aí. E eu vejo, e vejo com bastante tristeza, escolas com 2 alunos, com 3 alunos. Lá em São Domingos, lá, tem uma escolinha lá com 5 alunos. 5 alunos. E eu olho para a professora, que eu a conheço, e perguntei: professora, qual que é a sua animação para dar aula para esses alunos? 5 alunos. Ela falou assim: eu gosto da minha profissão, vereador. E essas crianças merecem ter uma professora, merecem ter uma escola digna, mas no ano que vem só 3 serão rematriculadas, porque os pais vão voltar para as cidades. E eu, senhor presidente, eu vejo um vereador, chega aqui, fala que o prefeito está fechando escola nas áreas rurais, fala que o prefeito está assim, está assado. Semana passada nós tivemos com a Secretaria da Educação, com relação à escola do bairro da Glória, e não foi isso que ela disse para a gente, não. Ela falou que está arrumando a escola lá no bairro São José, está ficando muito boa, está ajeitando as salas de aula, e nós temos essa alegria de passar
Porque se só se fala coisa ruim, só se fala coisas que não é verdade. Nós precisamos ter consciência que a educação no país está só Deus sabe como é que está. A saúde nem se fala. A saúde está horrorosa no país todo. Ouvindo o levantamento do diretor do hospital da Santa Casa, eu achei um absurdo ele falar que a arrecadação hoje é em torno de 1.100.000, alguma coisa assim, não precisando o valor certo. E que as prefeituras só dão um repassezinho de uns R$100.000 por mês, ou seja, menos de 10% do valor dos hospitais. E quando o hospital está com problema, fala que é o prefeito. Então, quer dizer, esses 10% está fazendo toda a diferença para o hospital funcionar. É curioso isso. Eu gostaria de deixar para o ouvinte da internet, para os amigos, para os familiares, que ninguém tem interesse de fechamento de escolas. Ninguém tem interesse em fechamento de hospitais, em anulação de leitos. Nós queríamos mais, queria dobrar as escolas, queria aumentar o número de médicos nos hospitais, nas saúdes. Eu gostaria, senhor presidente, de poder falar a noite inteira sobre as aberrações federais, e jogam isso em cima de uma cidade de 50 mil habitantes, cuja arrecadação é irrelevante perante os problemas que a nossa nação está passando. É um absurdo o que está acontecendo, senhor presidente. O nosso país está um desastre, está um caos. Estão armando a arapuca para o comunismo. E o povo brasileiro está calado, está sentando e está aceitando as coisas como estão. A hora que o comunismo chegar de uma forma avassaladora, aí o povo vai falar o que nós fizemos com o nosso país. Nunca se ouviu falar tanto em corrupção. Nunca se ouviu falar tanto em desmanche. Até o José Sarney, que era um dos presidentes cuja inflação era acima de 80%. Toda semana ele passava na televisão dando o balanço para a população brasileira, falando das atitudes dele como governo federal. Agora vem aí uma presidente, depois da sua reeleição, e o que ela fez? Ela vem tomando atitudes aí, antipopulares, e onde é que ela está? No Brasil é que não é. Ela está visitando a América do Sul, Europa, menos aqui. Quanto tempo tem, senhores e senhoras, que a gente não vê a senhora presidente dando uma entrevista em cadeia nacional e falando que está arrebentando com as pessoas que dependem de suas pensões, que está arrebentando com as pessoas que precisam do seguro-desemprego, que está arrebentando com as pessoas que vão aposentar, que agora somadas as idades tem que ser 95 anos para homem. E cadê a presidente? Ah, mas eles são bons, né? Ruim é nós. Mas eu quero dizer o seguinte, o povo não é bobo. Vereador. O povo não é bobo. Senhor presidente, eu gostaria de falar a noite inteira, mas eu não posso falar, eu quero agradecer a oportunidade e dizer mais uma vez, eu só gostaria, senhor presidente, que a população de Santos Dumont repensasse por que esses ônibus escolares são montados, são altos e têm o avanço alto para poder andar em estrada de terra. Só meditar em função disso. Muito obrigado, senhor presidente. Também, como eu tenho direito a usar meu tempo, é bom lembrar que essa população, acho que eu rodo em Santos Dumont o dia inteiro. Eu tenho tempo para isso. Pela ordem. Ninguém, por favor, acho que ninguém nunca veio aqui na Câmara trazer um cartaz para falar que as cobras, às vezes, tanto da educação,
sobre a creche do Santo Antônio, que as mães hoje me pedem vaga o dia inteiro na creche. Elas só deram uma simples desculpa. A empresa que estava lá faliu, mas roubaram tudo, mas não vieram ninguém. Ninguém falar sobre a creche de Santo Antônio, fazer protesto, governo. É muito bonito cobrar da educação, mas é uma vergonha, né? Na justiça, e ninguém fala nada. Vereador Cláudio Almeida. Pela ordem, eu fiquei no final de falar com os vereadores. Eu gostaria de pedir à diretora da casa que pudesse entrar em contato com todos os vereadores para quinta-feira, às 15 horas, a gente está reunido aqui para resolver o problema do cemitério do projeto 002. Às 15 horas, na sala de reunião, os vereadores com a nosso jurídico e a doutora Tatiana, administradora, para a gente estar decidindo sobre o projeto, se vai colocar uma emenda ou o que nós vamos fazer. Que já saiu a maioria, que possa pedir à direção da casa aí para comunicar aos vereadores, quinta-feira às 15 horas, já falei com a doutora Elma, projeto 002, cemitério municipal. Sim, a gente coloca em votação. Tá bom? Então... Não, então tá, João. Vereadora Cláudia. O jurídico está pedindo se pode ser 14 horas. Boa noite mais uma vez. Eu não vou ficar aqui perdendo, eu não tenho 10, eu tenho 5 minutos, e ficar desviando o foco, ficar falando de governo federal e não falar de problemas da cidade de Santos Dumont. Isso é desviar o foco de vocês. É muito legal chegar aqui e falar, mas eu quero dizer o seguinte. Em 26 de maio de 2014, eu fiz um pedido ao Executivo para que, solicitando resposta para indicações, ofícios realizados por nós, signatários. Ou seja, até o dia de hoje, eu estou no meu 3º ano de mandato, e nunca, acho que não é só eu não, quase eu acho que se vocês receberam, vocês não me mostram. Ninguém responde aos nossos ofícios, aos nossos requerimentos, às nossas indicações. Eu acho que a assessoria do prefeito deve estar sem tempo. Tá? Em 12 de janeiro de 2015, eu fiz um pedido querendo saber o porquê que a prefeitura fez um estacionamento para o Dr. Roger. Também não tive resposta até no momento. Em 10 de março de 2014, perguntamos da ecoterapia se está funcionando, se pagou, só Deus sabe, nós também não fomos comunicados. Pedimos em 18 de novembro de 2013, solicitamos a cópia do processo de licitações da construtora Magual. Até agora, nada. Pior, entramos com mandado de segurança no fórum, pedindo o direito de podermos exercer os nossos direitos. Também até agora, nada. 24 de março de 2014, pedimos explicações sobre aqueles veículos que foram alugados pela prefeitura, que já até devolveram. Não sabemos nada, também não fomos respondidos. Pedimos explicações para o fechamento do cursinho popular. Não sabemos por quê. Pedimos explicações sobre o NACA, porque também terminou. Também sem explicações. Pedimos saber por que a Casa da Criança hoje não funciona mais com médicos em tempo integral. Também não fomos respondidos. Pedimos também o porquê acabaram com as cozinhas comunitárias. Também nada. Pedimos ainda que olhassem com carinho os atletas que fazem treinos em Juiz de Fora e que a prefeitura nega dar passagem para esses jovens treinarem em Juiz de Fora. Tá? Também não fomos respondidos. E não vou aqui estender, mas a todo esse tempo pedindo também os EPIs para os funcionários públicos municipais, os garis, que trabalham sem botas adequadas, luvas, uniformes, e também nada respondido. Então, eu gostaria, que o nobre vereador, que hoje é líder da bancada, respondesse isso na próxima reunião, em vez de ficar falando mal do presidente da República. O porquê que isso não acontece em nossa cidade? Será que eu, somente, estou pensando que nós estamos sendo tratados com falta de respeito? Ou será que eu tive alguma resposta? A população teve resposta? Até agora eu não sei. Então,
eu não estou aqui para defender a presidente, porque nem ganho para isso, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, cada um de vocês tem um computador em casa. Abram o seu portal de transparência. Vejam o que chega do governo federal para Santos Dumont. Vejam o que acontece com as nossas verbas. Quanto aos ônibus, vieram sim 5 ônibus, os quais o nosso deputado Reginaldo Lopes fez com a emenda e o prefeito recusou. E se ele é para a zona rural, então Barbacena é zona rural. Muito obrigada. Ô, vereadora, só da sua parte, pessoal, dá um minutinho da sua parte aqui. A prefeitura de Eubank da Câmara, ela faz um transporte escolar de Santos Dumont para Juiz de Fora nesses ônibus que é considerado pela zona rural. Então, eu não sei o porquê que a prefeitura de Eubank da Câmara faz esse transporte escolar. Pode ir lá na Estácio de Sá à noite, que você vai ver o ônibus da prefeitura de Juiz de Fora estacionado lá com alunos, vereadora, de Eubank da Câmara a Juiz de Fora para a faculdade. Então, é vereadora, muito mais fácil muito obrigado. fazer e jogar a culpa na presidente da República. Muito obrigada e boa noite. Convido o Senhor senhor... presidente, vai ter mais, já terminou a audiência, a tribuna livre já? Senhor presidente, eu queria fazer um pedido, pela ordem, da gente colocar em votação aqui um pedido de audiência pública sobre o projeto 002/2013, para que a gente possa discutir a questão do cemitério Nossa Senhora Aparecida de Santos Dumont. Eu gostaria que o senhor colocasse em votação o pedido do projeto, do pedido da audiência pública, por gentileza. Vereador Tamir, eu gostaria que a Vossa Excelência deixasse para quinta-feira, onde vai reunir todos os vereadores, nós estamos pedindo para a casa convocar, porque nós somos aqui a minoria no momento, que os outros possam participar dessa votação, se Vossa Senhoria concordar. Senhor vereador presidente, pela ordem, vereador Cláudio Almeida, eu já tinha dito para o senhor, eu fiz a semana passada, esse projeto entrou na casa, eu fui o primeiro vereador a chegar na tribuna ali e levantar essa questão do cemitério, porque senão eu já tinha até votado ele. Então eu não vou abrir mão, da minha parte, de colocar em votação o pedido de uma audiência pública para que nós podemos discutir, sim, o interesse da população de Santos Dumont. Então eu vou colocar o pedido de uma audiência pública do vereador Altamir. Os vereadores concordam? Permaneçam sentados. Se discordarem, fiquem de pé. Empata. Então eu desempato, votando favorável com os vereadores para não ter audiência pública no momento. Primeiro conversar entre os vereadores. Convido os senhores vereadores a ficarem de pé. Agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente reunião. Convido-os para a reunião ordinária no próximo dia 9/2/2015, segunda-feira.